O Via Justiça de hoje discute a liberdade de expressão dos juízes nas sentenças e a liberdade de manifestação de pensamento no Brasil. O livre pensar é só pensar, como se dizia na época da ditadura, ou o livre pensar do juiz deve se materializar na sentença, mesmo que desagrade a opinião dominante? Para discutir o tema, nós convidamos a juíza Fabiana da Cunha Páscoa, da 22ª Vara Civil de Belo Horizonte, e o professor de Direito Constitucional da PUC Minas, José Luiz Quadros de Magalhães. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A questão em debate é a liberdade do juiz, o livre convencimento para decidir. A sentença tem um requisito chamado fundamentação, onde o magistrado analisa as questões de fato e de direito. É o motivo da decisão. Mas como o juiz deve se expressar nessa manifestação? O magistrado deve ter liberdade de expressão na sentença? O que a senhora acha, doutora Fabiana? O magistrado ele tem que ter essa liberdade, né? A fundamentação é um requisito da sentença, é obrigatória. E é a forma pela qual as partes têm também para, eventualmente, para aceitar, para se convencer daquele direito que foi posto, ou se insurgir por meio de recurso. É claro que tem que haver o bom senso do juiz, que ao aplicar a sentença e ao fundamentar e ao expor suas convicções, tem que haver o equilíbrio, porque o juiz, ao prolatar a sentença, ele não, é preciso que se entenda, eu vou fazer uma pequena consideração, o juiz, ele é produto de si mesmo, né? Um juiz, ele não é juiz e ponto final, ele é feito das suas convicções, das suas crenças, do seu modo de pensar. Não há como se abstrair isso do ato de julgar. Mas ele pode colocar suas convicções filosóficas existenciais, por exemplo, na parte... Não, eu penso que não. Mas é produto disso. Ele é um produto disso. Agora, é preciso que haja esse bom senso para tentar dissociar o quanto possível o caso que está sendo julgado não é ele. Não se refere a ele. É preciso que se tenha em mente que o que deve ser analisado ali são aquelas circunstâncias daquele caso, daquelas pessoas e o ordenamento jurídico envolto ali daquela situação. Agora, para isso, ele tem que ter essa liberdade de disposição daquilo em que ele se funda. Claro, com aquele equilíbrio e o bom senso. A liberdade de expressão é considerada um pilar da democracia moderna. A garantia está nos artigos 5º e 220 da Constituição Federal. Veja. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção política ou filosófica, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto na Constituição. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Professor Magalhães, o Brasil tem respeitado o direito constitucional de livre manifestação do pensamento? Bom, a gente teria que responder essa pergunta aí com vários casos, né? Em geral, sim. Né? A gente pode dizer que hoje, talvez, a restrição à liberdade de expressão, ela vem muito mais do setor privado do que por parte do Estado. A gente, por exemplo, a censura na grande mídia, os grandes meios de comunicação, né, como a Globo, a Band, o SBT, etc., eles têm uma linha que poda, de certa forma, algumas formas de pensar presentes na sociedade estarem ali presentes. Então a gente vê isso não é um fenômeno que acontece só no Brasil, esse fenômeno tem acontecido, né, para os Estados Unidos, Europa também, quando esses grandes meios passam para o controle de grandes empresas privadas que vão colocar ali ideia, pensamento que interessam aos seus patrocinadores, etc. Mas, em geral, o que a gente tem aqui é um espaço, sim, de livre expressão, ela tem sido respeitada, sim, em geral. Né? Doutora Fabiana, qual que é o pior, a censura ou a autocensura?
A autocensura é necessária, né? Eu acho que a autocensura passa pelo bom senso, né? Agora, a censura, de modo geral, é perigosa, né? É complicada, porque de quem vem essa censura? De onde vem? Né? Qual a habilitação que esse censor tem para efetivar qualquer censura? Então, a censura é muito perigosa. É claro que nós vivemos pautados por limites legais, limites sociais. Então, nós temos que ter em mente esses limites. Agora, a censura, como nós estamos aqui dizendo, do livre pensar, de se expressar, porque é uma castração da inovação, do que pode vir a ser, dos melhoramentos. Nós temos que ter muito cuidado com isso, né? A censura é perigosa. De onde vem essa censura? Agora, a autocensura é necessário, né? O que o senhor acha disso, professor? Não, eu acho que uma coisa que é importante que seja dito com relação a qualquer direito, e obviamente à liberdade de expressão, é que todo direito tem que ter limite, né? Então, a gente tem a liberdade de expressar o pensamento político, filosófico, religioso, né? Seja ele qual for, mas na expressão desse pensamento, nós não podemos violar o direito de outras pessoas. Então, todo direito, para que possa ser garantido para todas as pessoas, é necessário que tenha limite. Qual que é o limite à liberdade de expressão, por exemplo? É a proibição de calúnia, difamação, injúria. Então, eu não posso usar a minha liberdade de expressão para ofender ninguém, para difamar, para dizer que a pessoa cometeu um crime quando ela não tem provas disso. Então, tem que ter limites. Eu acho que a questão do magistrado, que é muito interessante, né? Eu concordo com a sua opinião, a gente tem que colocar isso, tem que separar as coisas. Primeiro, o cidadão, a pessoa do magistrado. Né? O magistrado ele não é magistrado 24 horas. Né? O magistrado, aquela pessoa, ele também é pai, é filho, ele tem, né, suas diversões, seus hobbies, ele em casa. Agora, no trabalho, ele está sujeito a determinados limites às funções. Como pessoa, obviamente que ele tem tanto liberdade de consciência como liberdade de expressão. Né? Agora, como magistrado da sentença, ele é obrigado a se ater à lei, à Constituição, ao sistema normativo para dar sua sentença. Vamos ver a opinião de magistrados que atuam no Fórum Lafayette de Belo Horizonte, começando pelo juiz Pedro Aleixo Neto. A liberdade jurídica, não é, sobre o aspecto técnico, ela é essencial ao exercício da função, não é? Então, eu entendo como sendo esta liberdade, a liberdade legal, a liberdade que é reconhecida pela legislação, ou seja, do livre convencimento. Comentário da senhora sobre a fala do juiz. Eu concordo, né? É muito perigoso, abre-se um precedente perigoso quando se tenta minar, né, o ato jurisdicional, né, a atividade judicante. Isso é muito perigoso, é como de onde vem, né, essa limitação. Agora, o próprio juiz tem que fazer essa linha de automedida, né, ao prolatar a sentença. Agora, diante do caso ali proposto, o juiz, baseado nas vertentes legais que ele tem, nos direitos que são ali contrapostos, né, o autor, o réu, cada um põe a sua versão e as suas fundamentações legais, o juiz ele tem essa liberdade de verificar qual o seu convencimento dentro do ordenamento legal a motivar a sua sentença. Agora, é muito importante que se diga que é preciso, como o professor falou, o juiz tem essa liberdade, é preciso que se dê, porque senão o juiz fica com medo de se expressar, mas ele é limitado pela imparcialidade, pelo direito do outro, pela ilicitude. Ele não pode jamais dar uma sentença ilícita. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e volta em instantes.